basicamente definir a questão da fé e tirar dela alguns equívocos no ensino em relação à fé. Equívocos que às vezes causam barreiras tremendas para nós que às vezes não nos consideramos pessoas de uma fé tão grande. E eu sei que isso na vida de muitas pessoas acaba atrapalhando na sua no alcance de alguns milagres em suas vidas, algumas situações às vezes elas não conseguem romper por causa da ideia equivocada sobre a fé em sua mente e em seu coração. E nós caminhamos muito dentro da luz que nós temos. Nós caminhamos muito, os nossos avanços em nossas vidas espirituais, e claro que a vida espiritual ela causa um reflexo na vida material, nessa vida física que nós vivemos aqui, e aí temos que trabalhar com tantas situações, às vezes no físico ou no material, em relação a finanças, a sustento, na família, em relação a relacionamento e outras coisas mais, e tudo isso é um reflexo daquilo que vem lá do aspecto espiritual, da luz que nós temos para caminhar nessa questão espiritual. E às vezes há alguns bloqueios em nossas vidas, e para que isso reflete na vida física ou material, familiar e outras áreas das nossas vidas, por causa dessa luz às vezes ofuscada que temos, ou dessa pouca luz que temos, ou da grande luz que nós temos em relação a alguns temas importantíssimos em relação à fé, do relacionamento com Deus, que faz com que nós vivamos aqui uma vida extremamente no centro da vontade de Deus, ou vivemos capengando, como diz o ditado popular, vivemos com o pé ora numa canoa, ora noutra, vivemos às vezes tempos de vitórias, de repente tempos de derrotas, e vivemos nesse alto e baixo em nossas vidas. Mas é uma vida diferente daquela que Jesus prometeu ou veio fazer. Ele disse: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. E eu creio que essa vida de abundância é uma vida em que você tenha todos os aspectos da tua vida em equilíbrio, familiar, financeiro, físico, espiritual, em todas as áreas da tua vida. E cremos também que a prosperidade que a Bíblia fala é nesse sentido, esse equilíbrio em tua vida. Não adianta você ter dinheiro se tuas emoções estão mal. A gente conhece várias pessoas ricas, atores, personalidades públicas que são ricas, mas estão viciadas em drogas, estão viciadas em remédios, não conseguem dormir, estão em depressão porque as suas emoções vão mal. Ou também não adianta ter dinheiro, riqueza, recursos financeiros se não tiver saúde. Também não adianta ter saúde se não tiver dinheiro, se estiver passando necessidade extrema. Então, a prosperidade que nós cremos é aquela prosperidade que fala desse equilíbrio em todas as áreas da tua vida. E daí cremos que vem a origem de Jesus dizer que veio nos trazer vida em abundância. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, disse Jesus aí no Novo Testamento. Então nós queremos que você encontre este equilíbrio em tua vida, esse equilíbrio na tua vida espiritual, na tua vida física, material, familiar,
todos os aspectos da tua vida. Por isso nos preocupamos então em trazer notícias aqui para você, que vai te ajudar aí a que você alcance esta vida. Esta é uma vida que não se alcança por troca. Por isso o tema aí atrás, né? E o tema que nós estamos trazendo já, vamos para o segundo dia que nós meditamos sobre esse tema, a questão da fé. É pela fé que você traz à existência tudo aquilo que você necessita, ou tudo aquilo que Deus tem para você, de sua vontade original, de sua vontade eterna para a tua vida, como ser humano, como pessoa, como pai, como mãe, como filho, como avô, como vó, como profissional, como um homem na sociedade e na família, em todos os aspectos, dentro dos teus sonhos pessoais e tua vida pessoal, em todas estas áreas. Deus tem um plano, e o centro desse plano, a vontade dele, ela vai se manifestar aí na tua vida pela fé, vai virar a existência de acordo com a fé. Então nós conversamos na semana passada. Se quiser dar uma olhadinha lá na live da semana passada, você vai perceber que é pela fé que nós alcançamos tudo. Jesus, quando curou, ele disse para a mulher: a tua fé te salvou. Disse para o paralítico: a tua fé te salvou. Então tudo é pela fé. Você traz à existência o milagre, você traz à existência o propósito de Deus pela fé, e você conhece a Deus pela fé. Então a fé é o básico para que você se conecte ao sobrenatural, ali onde estão todas as bênçãos que Jesus alcançou na cruz do Calvário para você e para mim. É pela fé que nós nos aproximamos, conectamos aí a esse mundo espiritual e trazemos a existência. Então a primeira coisa que nós descartamos é que muitas pessoas dizem que falam de uma fé, mas uma fé desfocada daquilo que esta fé que a Bíblia, que o Novo Testamento nos ensina. Então muitas pessoas dizem: se eu tiver fé, um pensamento positivo, fé num pensamento, ou fé num copo d'água, e eu tomar um copo d'água com essa fé, então minha dor de cabeça ou minha enfermidade vai embora. Ou se eu tiver fé nisso, naquilo, naquele outro, então isso vai acontecer. Não é essa fé que é a fé que Jesus ensinou. Bom, os homens podem ter ensinado isso para você, mas eu lembro que você deve descartar todo o ensino do homem, da religião. Muito da religião tem o ensino do homem, aliás, quase que tudo, né? Dentro da religião é ensino de homens, quando fala de que você tenha que pagar algo para trazer à existência na tua vida alguma bênção, tipo dar um dinheiro, dar uma oferta, pagar teu dízimo, pagar a tua oferta, pagar, sei lá, tua casa, teu carro, para que venha algo de lá. Ou algumas religiões também falam de recursos financeiros, mas eles dizem: não, você tem que pagar, você tem que fazer muita oração, muito jejum, você tem que pagar algo para Deus então se comover com o teu esforço e então te dar algo. E biblicamente isso não existe. Jesus nunca disse: olha, é pelo que você fizer que você foi curado, ou é pelo que você fez que você foi curado, ou é pelo que você fizer que você verá a glória de Deus. É por aquilo que você puder dar para Deus, né, aos homens, como se você estivesse dando a Deus, que você vai receber algo de Deus. Não, a Bíblia diz que é pela fé. E aí nós compartilhamos com vocês
ali sobre homens que fizeram grandes coisas e alcançaram grandes coisas por causa da fé. E quando Jesus chegou lá na vida da família de Lázaro, as duas irmãs chorando, o irmão já havia 4 dias, estava morto no túmulo. Então Jesus chegou para Maria e disse: se creres, verás a glória de Deus. Então, assim, queridos, o Novo Testamento, o Evangelho do Novo Testamento, o Evangelho de Jesus Cristo, a obra de Deus é esta: que creiais no Filho de Deus. É tudo pela fé. Graças a Deus que é pela fé. Então, a fé vai remover os obstáculos, a fé vai conectar você a este reino espiritual, onde Jesus tem lá nos seus depósitos tudo que você necessita para a tua necessidade hoje, para você viver aqui. É pela fé que você recebe a salvação, é pela fé que você recebe os milagres, é pela fé que você se relaciona com Deus. É tudo pela fé. Se alguém te falar que é por outra coisa, isso não há consistência e não há fundamentação no Novo Testamento. E nós vivemos a revelação de um Deus em Jesus Cristo, que é a verdade em relação a Deus. Em Jesus encontramos toda a verdade em relação a Deus. Então, a fé não pode ser canalizada em qualquer coisa. A fé verdadeira, para que esta fé gere resultado, ela é canalizada única e exclusivamente em Jesus. No Jesus histórico, no Jesus que existiu, não. Na obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, o que Jesus fez na cruz do Calvário? Nos libertou das trevas, nos libertou de Satanás e seus demônios, nos libertou da lei, perdoou nossos pecados, nos garantiu vida eterna, nos garantiu prosperidade, curou-nos, porque levou sobre ele todas as nossas dores e enfermidades, está escrito. Rasgou o escrito de dívida que era contra nós, e no seu corpo quebrou a separação que havia entre nós e Deus, trouxe-nos salvação, trouxe-nos redenção, e a Bíblia diz que fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais por Cristo Jesus. Então, Jesus realizou todo o plano completo de Deus para nós, para os seres humanos. Deus realizou em Jesus na cruz do Calvário. Quando você crê em Jesus, então estas bênçãos e aquilo que ele alcançou na cruz está disponível para você. Você acessa elas pela fé. Você acessa essas bênçãos pela fé, por nada mais. Fé num copo d'água? Não. Fé em algo que eu faça? Não. Fé numa atitude minha? Não. Fé naquela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a entrega do seu corpo, que foi moído por nós, e a entrega do seu sangue, que foi derramado por nós, para nos libertar, para nos curar, para nos prosperar, para nos salvar, para nos redimir das maldições, para que fôssemos completamente restaurados e vivêssemos agora, como Paulo disse, em novidade de vida. Então a fé é verdadeira, é essa fé que você tem em Jesus, na sua obra consumada na cruz, tá bom? Não ponha nada que não seja Jesus, nada. Entre céu e terra só existe uma ponte, Jesus. Não há outro nome
já falamos isso, não há outro homem, não há outra mulher, não há outra coisa, não há nada que nos faça a chegar a Deus. É somente Jesus, e não Jesus histórico, mas a obra de Jesus ali na cruz do Calvário. Ficou bem claro isso. Então, eu creio em Jesus, eu tenho que crer, acreditar naquela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa é a fé real, a fé verdadeira. Eu vou fazer isso porque se eu fizer isso, então isso vai fazer com que eu alcance o favor de Deus para mim. Não é se eu fizer isso, se eu fazer isso, é se eu crer, então acontece, então eu consigo tocar, eu consigo trazer, eu consigo viver aquilo a vida que Deus planejou para que eu vivesse, ok? E o que é fé? Como é que é crer? Alguns líderes religiosos, às vezes supervalorizando o seu posto, talvez, posto aí de liderança, algum título que ele tenha, algumas dessas pessoas acabam introduzindo na vida das pessoas determinadas limitações para que as pessoas mais simples consigam, assim como, entre aspas, eles consigam tocar esse reino espiritual pela fé. Então, a gente tem até títulos, de livros, tipo Heróis da Fé. Nós temos um capítulo, o número 11 lá de Hebreus, eu acho que você já leu durante essa semana, que nós te indicamos na semana passada. Se você olhar lá no capítulo 11 de Hebreus, você vai ver uma lista de aquilo que alguns intitularam como heróis da fé. E algumas pessoas, em alguns grupos, elas se posicionam e alimentam essa ideia de que a fé ela é uma particularidade de alguns determinados tipos de pessoas. Como quantas vezes talvez você até já ouviu essa frase, essa posição, dizendo assim: fulano sim, esse tem grande fé, lá na igreja fulano é de fé, ou lá em casa fulano é de fé, e esse é um líder de fé, aquele faz grandes coisas porque ele tem fé. E acaba que as pessoas simples como eu e você vamos nos acomodando e achando que existe uma fé para determinados tipos de pessoas e ela está lá tão longe. Isso para nós é impossível chegar lá. Só se orarmos muito, só se jejuarmos muito, só se pagarmos o preço, como é muito mal colocado essa expressão em muitos púlpitos, de pagar o preço, então você consegue chegar a ser essa pessoa de fé para mover o sobrenatural. Essas coisas colocam em nós, pessoas simples, barreiras terríveis, tremendas, e fazem com que, ao invés, porque às vezes algumas pessoas contam algumas conquistas de fé, às vezes com a intenção de provocar fé no outro, e no fim provoca mais incredulidade ainda, né? Tipo, parece que a conquista dela é colocada de uma maneira tão gigantesca que, meu Deus, mas isso é para ele, isso é para ela, que é uma pessoa de grande fé, ou escolhida, sei lá, para isso. Mas nunca Jesus disse que a fé seria para pessoas, determinados tipos de pessoas, determinados tipos de pessoas com determinados cargos ou títulos em grupos religiosos.
Não, querido. A Bíblia diz que Jesus é todo aquele que crê. Todo o que crê. Então, o fato aí está em você alcançar crer. E eu queria falar hoje da fé. O que é a fé? Porque muitos dizem que para você alcançar fé, você precisa de uma disciplina nessa ou naquela área, para que você, ou tem que tomar algumas atitudes ou fazer algumas obras para que você chegue a ser essa pessoa de fé. E não, a Bíblia diz, Paulo diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. E quem é a palavra? Paulo não estava se referindo à palavra escrita. Existe um nome teológico, né? A palavra logos, ali a palavra escrita. Porque Paulo não tinha uma Bíblia. Não existia uma Bíblia nos dias de Paulo. Aliás, ela estava, esses livros que você tem no Novo Testamento, na época que Paulo escreveu isso para a igreja que ele queria ensinar lá sobre a fé, para os romanos, não existia um cânon, né? Uma Bíblia, um Novo Testamento, livros para as pessoas lerem como nós temos hoje. Na época que ele escreveu isso, estava sendo construído aí esses escritos. Paulo, Pedro, ele estava escrevendo, outras igrejas liam alguns relatos de alguns apóstolos, mas não tinha. Então, algumas pessoas dizem assim: ó, para você ter fé, você precisa conhecer, de cor, ler, memorizar a Bíblia, mas isso não é o que Paulo estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer que a fé vem pelo ouvir da palavra. A palavra é Jesus. Então, assim, quando você vai haver fé no teu coração, ou esta fé ela vai germinar em teu coração, ela vai estacionar aí no coração, pairar aí no teu coração? É quando você começa a ouvir de Jesus. É claro que cada livro do Novo Testamento vai falar sobre Jesus. Então, o incentivo à leitura do Novo Testamento ou do próprio Antigo Testamento é correto, é real e é frutífero, porque o Antigo Testamento você vai ler, embora seja um pacto de Deus com o povo de Israel, você vai conhecer sobre Jesus, porque em todas as mensagens de Deus para aquele povo estava embutido Jesus, estava falando de Jesus desde o Gênesis até Malaquias, como nós já falamos. O Novo Testamento, então, você vai ter um relato mais real, mais pessoal aí de Jesus, que vão narrar alguns fatos sobre Jesus e vão explicar algumas mensagens, algumas palavras que Jesus disse. Então, claro, é real, porque é ali no Novo Testamento que você vai, no escrito dos apóstolos, que você vai conhecer sobre Jesus. Então, quando você ouve a palavra, por isso que é importante você ouvir mensagens sobre Jesus, sobre a obra de Jesus na cruz do Calvário, é isso que vai fazer com que a fé venha e cada dia fique mais, cresça mais em teu coração. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra, e ouvir sobre Jesus. Então, agora, como é isso? Como é que eu creio? Eu tenho que, algumas pessoas, às vezes, em determinadas situações, elas têm uma ideia equivocada sobre a fé. Será que ter fé é fazer uma força no meu interior para
crer, acreditar que vai dar certo, acreditar na cura, acreditar na vitória, acreditar no desenrolar daquela situação positiva. Será que é essa força interior que eu faço? Não, querido, não é uma força, não, mas eu tenho dificuldade, meu Deus, então eu não tenho fé. Olha só, eu queria te explicar o que é a fé. Fé, que nada mais é do que você descansar na obra que Jesus fez na cruz do Calvário. A fé é esse lugar de descanso, é quando você consegue descansar na obra que Jesus fez na cruz em relação a essa situação que você está vivendo. Como é que é isso? É assim, ó. A Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas, pelas suas chicotadas, por aquela lança, aqueles pregos, aquela coroa de espinho, aquele ato de crucificação, por aquelas feridas que fizeram em Jesus, nós fomos curados. Então, se eu estou enfermo, a fé é eu conseguir descansar que Ele me curou ali, e descansar nesta verdade. Eu não preciso de força, eu não preciso. Alguns dizem assim: não, você tem que fazer um propósito para romper isso aí. Não existe isso no Novo Testamento. É pela fé. Fé em Jesus, canalizada em Jesus, fé na obra consumada em Jesus. Então, quando eu enfrentar alguma situação, ou eu vivo a minha vida, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de domingo a domingo, eu durmo e acordo descansado, que na cruz do Calvário, Jesus alcançou tudo que eu preciso para viver os meus dias nessa terra. E Ele prometeu ali estar comigo, estar conosco todos os dias. Depois que levantou-se do sepulcro, Ele disse aos apóstolos: eu vou, mas enviarei o Consolador. Ou perdão, isso Ele disse antes, mas quando Ele foi, Ele disse: eu que estou convosco todos os dias. Isso era já uma referência que Ele estaria em nós através do Espírito Santo, através do seu Espírito. Então Ele habita em nós através do seu Espírito, e Ele está conosco todos os dias. E o Espírito Santo só pode habitar em nós porque Cristo morreu e ressuscitou. Então a morte de Cristo nos reconectou a Deus. Então, se Jesus não tivesse morrido, o Espírito Santo não poderia habitar em nós, porque seríamos pessoas impuras, templos impuros. Mas Ele morreu e os nossos pecados foram perdoados, então agora Ele pode habitar em nós. Então foi esta obra na cruz, tudo aponta para a cruz, tudo está naquela obra de Jesus na cruz do Calvário. Então, quando você está numa situação de temor, de preocupação, de angústia, de dor, de enfermidade, seja lá qual for ela, a Bíblia diz que Ele quebrou na cruz do Calvário. O que Ele levou? Isaías 53 também diz: levou sobre si nossos pecados, nossas iniquidades. A separação que havia entre nós e Deus, Jesus rompeu e nos ligou, nos conectou novamente com Deus. Estamos ligados a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, e nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, fé é você simplesmente descansar nessa obra que Ele fez. Não é uma força, você não alcança essas coisas fazendo coisas. Não precisa. Jesus já fez.
para você. Jesus já fez para nós. A nossa parte agora não é fazer mais nada. A nossa parte agora é crer. E o que é crer? Descansar nessa obra que Ele fez por mim e por você na cruz do Calvário. Isso é fé, querido. Se te explico fé de outro jeito, joga fora essa explicação. Mas foi o Papa que me explicou, joga fora. Mas foi meu pai que explicou, joga fora. Temos que ver o que Jesus falou que é fé, o que Jesus falou que é aproximar-se dele, como ele quer, qual a sua vontade. Temos que ver o que Paulo explica sobre a fé, e não a ideia desse, daquele outro. É o que o Novo Testamento fala. E é importante que você tire as complicações em relação à fé e entenda que a fé é simplesmente você descansar na obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Descanse ali e fique tranquilo e fique seguro. O máximo que você tem que fazer, né, é você meditar e recitar aquelas palavras que Jesus falou, que aconteceu por você na cruz do Calvário, diante das situações que você vive. Talvez você esteja passando uma situação de enfermidade, então você vai recitar todos os dias: Ele levou sobre si minhas dores, minhas enfermidades, eu creio nisso. Você vai dizer para Ele, quando você tiver, você vai dizer para Ele durante o dia: Jesus, Tu levaste na cruz esta dor, esta enfermidade, eu confio. Obrigado, Jesus, porque ela não pertence mais a mim. O Senhor tomou sobre a cruz, levou sobre teu corpo. E obrigado, porque eu sou curado em ti. Porque a Bíblia diz que pelas tuas pisaduras eu sou sarado. Então, essa conexão com a palavra, com Jesus, com a verdade da sua obra, ela vai gerando em você essa fé, ou seja, essa condição para você descansar nessa obra na cruz do Calvário. Então, se a fé vem pelo ouvir, o que você faz? Você recita. Você não tem ninguém pregando para você, você mesmo pode pregar para você. Você pega a palavra, você memoriza o versículo que fala em relação ao que Jesus fez para você, nessa tua situação do teu dia, ou essa situação que você está vivendo, e você recita para você, para que teus ouvidos ouçam. Então, o mesmo conselho que Deus deu no Antigo Pacto para Josué: medita nela dia e noite, porque Deus já estava apontando ali para Jesus: medita na palavra dia e noite, então prosperarás o teu caminho, irá bem em todas as coisas. E para nós, no Novo Testamento, a máxima ou a verdade daquele versículo é o seguinte: medita em Jesus, medita na obra que Ele fez, e todo o tempo fique. Talvez teu problema seja material, financeiro. Então o que você vai fazer? Medite na obra dele. Olha, o símbolo da maldição, que era o suor do rosto e as ervas daninhas, os espinhos, foram cravados na cabeça de Jesus, uma coroa de espinho. Ali estava a quebra daquela maldição da escassez, do problema financeiro. Então o que você vai, como é que eu medito nisso? Jesus, Tu levou sobre tua cabeça a marca da maldição na área financeira. Então, obrigado, Jesus, porque eu sou próspero, eu sou abençoado, eu tenho, eu terei, eu faço parte dessa bênção, e eu tenho e eu terei sempre, não só para mim, para minha família, mas para ajudar as pessoas. Isso é meditar na obra de Jesus e dizer para Ele durante o dia: obrigado, Jesus, porque levaste na cruz as derrotas financeiras, a escassez, a bancarrota,
a pobreza, a miséria, e eu sou em ti próspero, porque a Bíblia diz, Paulo disse, né? Ele se fez pobre para nos enriquecer de todas essas coisas. Então, isso é fé, querido, é simplesmente descansar. Descanse nele, descanse que ele perdoou teus pecados, descanse que ele restaurou tua vida em toda a sua plenitude, em nome de Jesus, amém? Fica com essa mensagem hoje, querido, sobre a fé, e eu sei que se você colocar isso em prática em tua vida, em teu coração, coisas poderosas você viverá, coisas práticas e poderosas você viverá em tua vida. Eu quero orar por você e queremos orar hoje em especial pelos enfermeiros, né? Que hoje é o dia deles, esses anjos que estão aí espalhados nos hospitais, nos postos de saúde, atendendo aqueles que necessitam. Damos glória a Deus pela vida de vocês, todos enfermeiros, e eu quero mandar um abraço aí a Cristiane, a Greziane, a Renata, são pessoas do nosso convívio, e por eles eu quero estender aí o meu abraço e a nossa gratidão, né? Como igreja também, represento aqui a igreja, quero estender meu abraço e o abraço da nossa igreja, do nosso grupo, da nossa família ali, a todos os enfermeiros. Que Deus abençoe vocês, dê a vocês amor, enche o coração de vocês cada dia. Vocês amanheçam muito plenos de amor, para ter paciência com aqueles que precisam de vocês em horas tão difíceis que são os momentos desta batalha contra a enfermidade, que não é fácil, né, para ninguém, e em especial nesse tempo, toda esta situação que vivemos por causa desse vírus, dessas notícias todas, que Deus dê a vocês sabedoria, paciência e inspiração para vocês. Deus abençoe todos os enfermeiros, Deus abençoe vocês com saúde, vocês sejam blindados e nenhum vírus toque em vocês nesse tempo, nenhuma enfermidade toque na vida de vocês, para que vocês tenham longos dias para cuidar daquelas pessoas que precisam de vocês, amém? Eu quero orar e também direcionar essa oração a vocês. Pai, todos aqueles que estão no alcance da minha voz, eu quero te pedir, Senhor, que através daquilo que eles têm ouvido sobre o teu Filho Jesus, a partir daquilo que eles têm ouvido sobre a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, a fé deles, a capacidade deles descansarem nessa obra, seja cada dia multiplicada. Senhor, que sejam homens, mulheres, que alcancem este lugar de descanso em Ti, Jesus, naquela obra poderosa na cruz do Calvário. Senhor, que através desse descanso, desta certeza e convicção interior, desta capacidade, Pai, de ficar tranquilos, de que não importa a situação, o problema, o tipo de situação que estejam vivendo, foi para isso que Cristo morreu na cruz, para desfazer as obras do diabo. Senhor, que venha o milagre na vida daqueles que necessitam agora, e que venha, Senhor, a convicção da Tua presença com eles. Papai, em nome de Jesus, que a fé cresça cada dia,
Cada vez que ouvirem de Ti, Jesus, a fé se robusteça de uma maneira gigantesca em cada coração, em nome de Jesus. E nós te pedimos, papai, proteção, cuidado e carinho para todos os profissionais da enfermagem, Senhor, que eles sejam guardados, abençoados, protegidos pelo teu grande poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Bora lá, Mateus, adorar aquele que é o autor e consumador da nossa fé.